Glória a Deus, aleluias. Boa Aleluia. noite, mulheres. Boa noite. A paz para todos. Paz a todas. Sejam muito bem-vindas a mais uma Boa quarta-feira. noite, glória a Deus, a A paz para paz, todas. a paz. Sejam muito bem-vindas a mais um culto, mais um Conexão Feminina. Quem está aqui a primeira vez, meninas, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Thalita. Eu faço parte aqui desse grupo maravilhoso, onde estamos como mulheres de Deus, estamos aqui para falar do amor do Pai, poder edificar umas outras, compartilhar, né, um pouquinho das nossas histórias, dos nossos testemunhos, né, porque o testemunho ele edifica. Então, sejam muito bem-vindas para estarem aqui conosco. Fiquem à vontade para abrir o microfone, glorificar a Deus, falar, compartilhar algo. Estou muito feliz hoje, né, por ter a Lucélia aqui com a gente mais uma vez, por ter aceitado esse convite, porque é igual a gente falou, né, uma para outra, desde o primeiro dia que ela esteve aqui, que a reapresentou ela para a gente, para mim, eu acho que tanto da parte dela como a minha, né, a gente falou que houve uma ligação ali, Deus realmente conectou, eu senti algo muito forte, e eu creio que essa conexão vai aumentar ainda mais para a gente fazer coisas maravilhosas, né, tanto com conexão como com a ONG, e ajudar mais mulheres, porque eu falo muito para as meninas que o mundo feminino ele precisa muito dessa união, porque normalmente é difícil encontrar mulheres que se conectem, mulheres unidas num só propósito. E bem ou mal, né? Ou pro inimigo, né? Algo ruim, mas esse grupo ele existe já existe há 2 anos praticamente. A gente está aqui online toda quarta-feira louvando a Deus, glorificando, falando do amor dele, podendo ajudar umas às outras. Então, eu fico muito feliz cada dia que eu vejo uma carinha nova aqui. Então, sejam bem-vindas. O link sempre é o mesmo, toda quarta-feira, 8h30, a gente está aqui. Então, mandem esse convite para outras mulheres, passa esse convite adiante aí, que vai ser bênção. Antes da gente iniciar o nosso culto, eu gostaria de fazer uma oração. Então, onde quer que você esteja, seja na sua casa, eu sei que tem muitas meninas, às vezes eu até coloco, gente, porque às vezes as meninas falam, ai, mas minha vida é tão corrida, Thalita, eu não consigo entrar, não consigo separar um tempinho, porque dia à noite é aquela correria, e aí eu falo, gente, liga lá, só coloca lá no Meet, coloca um fonezinho de ouvido e vai fazendo a janta e ouvindo, vai limpando a casa e ouvindo. Eu sei que a vida de vocês é corrida, você não consegue tirar esse tempo de parar e sentar, pelo menos coloca e vai fazendo as coisas. Eu sou movida à música, eu sou movida a ouvir coisa, eu preciso fazer as coisas ouvindo, ou louvor, ou pregação, alguma coisa. Então, que seja fazendo as coisas, mas não deixe de ouvir, porque eu tenho certeza que Deus vai tocar e Deus vai falar conosco essa noite, assim como ele tem falado todas as outras. Amém? Então vamos orar para que Deus venha falar conosco nesta noite, para que ele venha tocar os corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero te agradecer, meu Pai, quero te agradecer pelo dia de hoje, Pai. Te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pela tua misericórdia, Senhor. Te agradecer pela minha melhora, Senhor. Te agradecer, meu Pai, pela vida das tuas filhas, meu Pai, que estão aqui, que reservaram um tempo, Senhor, para te ouvir, meu Pai. Senhor, eu te peço, meu Pai, pelas irmãs, meu Pai, que ainda estão para entrar, Senhor, que ainda estão se preparando, estão cuidando da casa, da família, ou estão chegando em casa, Senhor. Prepara cada uma das tuas filhas, Senhor, para que venha ouvir a tua palavra hoje, Senhor. Que nós possamos estar de coração e de mente aberta, Senhor, para te ouvir, Senhor. Senhor, eu te peço, meu Pai, visita o lar das tuas filhas, meu Pai, visita, meu Pai, a vida profissional, visita, meu Pai, a vida sentimental, o ministério, a vida espiritual, Senhor. Visita a saúde, Senhor, vai de encontro com cada uma das tuas filhas, meu Pai, o Senhor conhece o íntimo, o Senhor sabe, meu Pai, o que cada uma veio buscar nesta noite, Senhor. Senhor, tem meninas que vieram buscar resposta, tem meninas que precisam ser abraçadas, que precisam sentir o teu carinho, Senhor. Senhor, eu te peço, meu Pai, que nós possamos buscar, meu Pai, a cada dia ter intimidade contigo, a colocá-lo no centro das nossas vidas, que nós possamos
possamos, meu Pai, nos livrar, meu Pai, de tudo que nos faz perder tempo, de tudo que nos faz, meu Pai, tirar a atenção de Ti, meu Pai, de colocar o Senhor no centro das nossas vidas, meu Pai. Eu repreendo toda seta maligna sobre a vida das Tuas filhas, meu Pai, toda inveja, todo olho gordo, meu Pai. Eu repreendo tudo que não provém de Ti, Senhor. Senhor, abre nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, Pai, que nós possamos estar, meu Pai, dispostas, Senhor, a Te ouvir, a Te sentir, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, sair, meu Pai, acabar essa noite, meu Pai, não do jeito que nós começamos, que nós possamos sair daqui edificadas, revigoradas, meu Pai, renovadas, meu Pai, que nós possamos sair daqui cheias do Teu Espírito, transbordando, meu Pai, o Teu amor, a Tua palavra, que nós possamos guardar a Tua palavra que a irmã Lucélia vai trazer hoje, meu Pai, para edificar outras mulheres, meu Pai. Senhor, eu te agradeço pela vida da Lucélia, Senhor, eu te agradeço, meu Pai, por ela estar disponível, Senhor, para falar do Teu amor, para estar disponível, meu Pai, a compartilhar uma palavra conosco hoje, meu Pai, o seu testemunho de vida, Senhor. Eu agradeço pela vida da Tua filha, Senhor, que o Senhor continue abençoando ela, continue abençoando a casa, o ministério, o trabalho, meu Pai, as obras que o Senhor tem levantado a Tua filha, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, guardar a vida dela, que o Senhor possa usá-la como instrumento, Pai, que não venha ser ela a falar, mas que venha ser o Senhor a falar através da boca da Tua filha, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-la, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, estar realmente, meu Pai, de coração aberto, meu Pai, ouvidos abertos, meu Pai. Que nós possamos ser renovadas nessa noite, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Boa noite, Lu, mais uma vez. Amém. A palavra é toda tua. Fique à vontade para deixar Deus te usar aí. Eita, essa oração eu fui longe. Amém. Quase eu não volto, hein? Meu Deus do céu, que mulher usada, Jesus. Meninas, eu sou muito grata, que é primeiramente a Deus, né? Porque a Ele toda a honra, que é toda a glória, né? Sempre Deus à frente de nós e sobre nós e dentro de nós. Não se trata aqui de nós, mas que se trata dele, que não se trata do que eu vim que é para falar, mas que se trata do que Ele quer dizer a todas nós essa noite, iniciando que de mim. Eu tinha aqui preparado algo, vou até mostrar aqui para vocês, que eu falei, Deus, eu vou mostrar para elas. Eu tinha aqui preparado algo, ó. Estava até já pronto, um esboço escrito, ó, tinha uma pequena cruz aqui, tudo. E era no Antigo Testamento, lá na frente. Só que aí Deus me levou para apóstolo Paulo, do outro lado da Bíblia. E eu falei, Deus, então tem alguém que precisa ouvir que essa palavra. Então, como é dele, quem manda é ele, então eu falei, eu vou ser só fiel e tá cumprindo. E aí, quando você falou de força, tem tudo a ver com o que eu vou dizer hoje sobre força, porque apóstolo Paulo, vocês sabem sobre o apóstolo Paulo, porque às vezes eu gosto de falar que às vezes a pessoa, às vezes a pessoa pode achar que é assim, para quê? Eu já sei sobre a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos, Apocalipse, mas às vezes tem uma que está na sala que não sabe. Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é bobo, para que começar com uma fala tão pequena? Mas Deus sabe quem precisa e por quê. Tem mulheres que estão hoje aqui, que é da ONG, mulheres lindas que possa ouvir dentro da tábua do seu coração. Porque é lindo isso que eu vou dizer hoje, porque dentro de mim que me rasgou por dentro, porque tem muito a ver com a minha história de vida. E que você falou muito de história, né? Você falou na sua oração que ela veio aqui levar a história dela, e eu não ia falar nada de história. Eu ia falar sobre uma coisa nada a ver. Eu ia falar sobre Samuel, para vocês verem que não tinha nada a ver, e Saul, só que aí Deus mandou para o outro lado. Então, meninas, vamos começar. Eu trouxe várias passagens. Vocês estão com a espada de vocês aí? Fala no chat aí, toca a espada. Eu queria falar de uma das igrejas, porque a igreja iniciou na Bíblia com o apóstolo Paulo. Porque antes do apóstolo Paulo, a gente tinha a fé, né? A gente tinha Deus, a gente tinha o mestre veio, ele já tinha dado a vida dele, já tinha havido Davi, já tinha havido muitos homens e mulheres que de Deus, todos discípulos, então que já tinha passado pela terra muita gente. Só que não havia ainda a igreja.
como uma constituição, como nós temos hoje, a igreja. Então, eram homens e mulheres que faziam templos. E neste templos, que não era chamado de igreja. Lá na Bíblia, você não vai ouvir, antes de apóstolo Paulo, igreja. Você vai ouvir templo do Senhor. Você vai ouvir tabernáculo. Então, assim, você vai ouvir vários nomes, mas que deveria ser como a igreja. Por que não é, então, a igreja? Porque o apóstolo Paulo traz, porque o próprio Deus dá visão para ele. Vocês sabem da história do apóstolo Paulo, que ele era Saulo, que não era Paulo, né? Ele era um homem que assassinava homens que de Deus. E não assassinava homens que não fossem de Deus, eram homens que de Deus. Por quê? Ele foi feito, né, na época do Antigo Testamento. Então, com certeza, o pai e a mãe dele falavam do Antigo Testamento. Salomão, Saul, falava dos homens, né? Falava de Eli, falava dos outros homens, falavam do pai da fé, falava de tudo isso. Só que ele não sabia, né, essa parte, né? Então, quando o mestre veio e começou a falar aqui do evangelho, ele começou a perseguir com os discípulos, porque ele achava que os discípulos estavam indo contra tudo que Deus tinha falado no Antigo Testamento. Então, ele achavam que ele era o quê? Falso, que é profeta. Ele falava, são falsos que é profetas. E naquela época, exercia a lei. E antes da vinda aqui do nosso mestre, era a lei. E lei era olho por olho, dente por dente. Se esses homens estão falando falsidade, mentira, nós vamos armar um plano e a gente mata eles. E aí não vai ter essas coisas mais que de mentira. E vai ter, né, só o evangelho puro, da lei. Então, ele fez um plano com príncipes, com pessoas que de nome, que é da época, que financiaram a ida dele. E ele falou, vou assassinar os discípulos, que eu vou fazer um estrago. E chegando lá, o que aconteceu? Ele foi surpreendido. Uns falam que ele caiu do cavalo, existem algumas contradições, né, que na queda dele, como é que foi. Então, houve um incidente com Paulo, e ele vai ao chão e ele fala, tô cego, eu não tô vendo, eu não tô tendo visão, eu não tô vendo. Porque Deus sabe a forma como ele trata cada uma de nós. Para umas, ele vai ter que tirar a visão. Você vai estar andando na sua vida sem você saber para onde vai, porque Deus sabe, se ele te mostrar o caminho, você não suporta. Então, ele vai sempre que te levar sem te mostrar muito. Tem mulheres que falam para mim, Lucélia, irmã Lucélia, parece que Deus não fala comigo, só que Deus fala com a fulana. Aí eu falo, porque Deus sabe que ele pode falar que direto com aquela pessoa. Talvez se ele falar que direto com você, ele te perde, porque talvez você vai ter medo e você não suporta. Deus sabe o quanto cada uma de nós suportamos. Tem outras que ele fala em sonho. Ele vai lá, dá uma visão, dá um sonho e faz toda a revelação para ela. Tem outras que Deus fala audivelmente. Vocês já ouviram amigas de vocês, mulheres de Deus, falar que ouviu a própria voz de Deus? Levanta e vai para a sala que eu vou falar com você. Tem mulheres que é assim, minha gente. Meu Deus já chama com palavra. Eu tenho uma amiga que ela fala que a voz de Deus tem voz de relâmpago. É igual de relâmpago. Ela falou, Lucélia, é um estrondo no seu ouvido. Eu falei, meu Deus. É a forma que Deus fala com ela. Tem outras que Deus fala interno. É o Espírito Santo de Deus que fala com ela e ela fala, ó, eu senti de Deus que não é para vir. Eu senti de Deus. É porque o próprio Deus, que através do Espírito Santo dele, que te dá percepção. Porque ele sabe que você só suporta assim. Então, ele sabe a forma de falar com cada uma de nós. E para adiantar, o apóstolo Paulo, então, foi esse homem. E depois Deus devolveu, através de um outro homem, a visão que é para ele. E Deus trocou o nome dele, de Saulo para Paulo. E falou, a partir de hoje, você vai me servir. E você entendeu agora? E aí ele falou, uau, ele quer me usar como instrumento. Meu Deus, eu que matei tanta gente, tantos homens de Deus. Mas lembra que a Bíblia diz que onde foi treva, onde foi o que não prestou, aonde foi como uma coisa podre, uma maldição,
É lá que Deus vai usar. Deus vai usar aqueles que ninguém crê. Vai usar que mulheres que ninguém está acreditando. Vai usar que é pessoas que ninguém imagina. Deus gosta de trabalhar no contrário do mundo. Deus gosta de trabalhar assim. Aquele que parece perfeito que é para ministrar, não vai ser ele. Não vai ser ela. Deus vai levantar a prostituta, vai restaurar ela para ela ministrar vidas. Deus vai usar que mulheres que fizeram tráfico, mulheres que fizeram coisas absurdas. Para quê? Para ser uma transformação, para estar ganhando vidas. Porque se for pessoas prováveis, o povo talvez duvidaria. Ah, essa daí eu já sabia que ela era que ministra da palavra, todo mundo sabia. Mas Deus quer usar aquele que todo mundo achava. Isso foi biblicamente, que Davi, ruivinho, pequeno, ninguém achou que era ele. Mas quem matou o gigante foi ele. José, menininho bobo, inocente, aquele lá que foi lá, falou um sonhozinho. A túnica que meu pai deu, foi ele, José, que salvou o pai, os irmãos e todo mundo. Esther, uma mulher órfã, Deus foi e falou, quem é que é rainha? É essa. Não vai ser as outras, filhas que de reis. Vai ser essa, porque é diferente. Então, Deus sempre vai na contramão. Pensando nisso, aí falando das igrejas de apóstolo Paulo, que nós vamos falar de uma igreja dele. E ele começou a fazer missões. Então, também junto com o apóstolo Paulo, começou a fazer missões. Então, ele era o missionário de Deus. Então, ele que ia para que lugares, a partir daquele dia, falando do evangelho, falando a boas novas, pregando que Jesus já tinha vindo, que Jesus veio, e iria ter um dia que Jesus ia vir que nos buscar, iria ter um dia que ele já veio, passou, fez milagre, deixou a palavra, deu a graça, que rasgou o véu, veio para nos só mostrar o caminho, pelas suas pisaduras somos tão sarados. Ele vem explicar o caminho que Jesus fez para chegar em nós. E aí ele fala, mas não acabou por aí. Vai chegar um dia que ele ainda vai vir num cavalo, ele vai vir 2 vezes, uma vez como ladrão, para levar os salvos, e vai vir que uma outra vez para lutar guerras contra o inimigo e levar ele cativo. E ele fala, ruas de ouro, vai ser bênção. Então, o apóstolo Paulo passa, então, a pregar isso em todos os lugares. A missão dele é falar das boas novas. Aquilo que ele não cria. Ele que não acreditava nisso. Mas depois de tudo que Deus fez com ele entendeu o evangelho assim, ó. Deus abriu não só a visão física, mas ele abriu com a visão que é do Espírito para ele. E o Espírito Santo que mostrou tudo para ele. E isso é lindo, meninas. Que o Espírito Santo de Deus também possa mostrar para todas vocês aquilo que vocês ainda não tiveram visão na carne. Aquilo que vocês ainda não imaginaram, não pensaram, não sonharam, nem subiu para dentro do seu coração. Deus possa entregar para cada uma de vocês. O apóstolo Paulo jamais imaginou ser um escolhido por Deus para levar as boas novas a uma nação. E essa continuidade do trabalho do apóstolo Paulo está em mim, está em você. A missão que nós temos na terra, meninas, é levar o evangelho a boas novas para o máximo de criaturas, o máximo de filhas amadas do Pai, o máximo de homens de Deus, o máximo de pecadores, o máximo de prostitutas, o máximo de improváveis que a gente puder levar. Para isso, a gente tem que ter abertura de visão. Pensando nisso, eu vou falar de uma igreja que ela chama Filipenses. E essa igreja que é Filipenses, nós vamos falar de Filipenses 1, tá? Eu vou falar de Filipenses 1 e 2, mas a pregação mesmo é sobre Filipenses 1. Filipenses 1, só um minutinho. 23. Filipenses 1, 23. Foi uma das igrejas que o apóstolo Paulo foi para a cidade e fez essa ministração que é do evangelho, da boas novas. Então, Filipenses 1, 23. Talvez eu falei um pouquinho rápido, mas é só para vocês terem uma breve noção, para vocês entenderem o que eu vou ministrar, tá bom?
não é, claro, um estudo bíblico sobre o apóstolo Paulo, porque precisaria de um pouco mais de tempo para a gente falar sobre a transformação dele, que é uma outra que é pregação, a transformação de Saulo em Paulo, né? Foi uma outra pregação. E não foi essa hoje que Cristo nos chamou para fazer aqui. E eu não sei como vocês estudam a Bíblia, mas a Bíblia, ela precisa ser estudada. A Bíblia fala que a gente tem que analisar a Bíblia. Então, não é apenas que leitura que você passou, leu e pronto, vai embora, beijo na Bíblia e vou seguir em frente. Você precisa antes falar com Deus o que Ele quer falar com você e você tem que trazer para a sua vida. Então, cada partinha da Bíblia, se você trouxer para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, para dentro da sua vida, para dentro da sua igreja, você vai viver a Bíblia. Você vai viver o que está aqui no Evangelho. Para isso, você precisa fazer isso. Então, vamos lá. Vocês já abriram, meninas? Já, né? Filipenses 1, 23. Posso ler, meninas? Quem não conseguiu, fala, me espera. Amém. Amém. Apóstolo Paulo diz assim: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá, ou os veja, quer apenas ouça seu que respeito em minha ausência, fique eu sabendo de vocês. Permaneçam firmes num só espírito, lutando, unânimes pela fé do Evangelho, sem de forma alguma deixar-se intimidar por qualquer que se oponham a vocês. Até aqui. Depois vocês lêem esse versículo, gente, que ele é incrível. Essa carta do apóstolo Paulo ele já estava preso, porque o apóstolo Paulo, ele não foi muito aceito quando ele começou a levar. Por quê? As pessoas achavam que ele não sabia o que ele estava falando, que ele estava louco. Porque uma pessoa que assassinou pessoas, uma pessoa que dizia que esses homens estavam falando que era o quê? Só mentiras. De repente, esse homem volta, falando que é tudo verdade. E que ele vivenciou isso em espírito. E que o próprio Espírito Santo de Deus falou para ele que o que ele estava fazendo não era certo. E que ele não se chamava mais Saulo. E o apóstolo Paulo tinha que falar: quem matava pessoas era Saulo. Agora eu sou Paulo. Eu não mato pessoas. Eu prego a vida e abundância. Eu prego a vida de Cristo. Eu prego a vida após a vinda de Cristo. Eu prego os céus. Eu prego o reino. E ele já iniciava falando da troca do nome dele e do que Deus fez na vida dele. Só que ele não foi aceito em muitos lugares. Então, aqui ele estava em Roma, que ficava em Roma, né? E neste caso, foi a igreja número 1 que ele fez lá na Europa. A igreja número 1 que é da Europa, que ele tinha ganho, que é para Cristo. E como ele que exercia isso? Ele chegava num lugar, começava a falar num grupinho de homens e pessoas, falando assim: olha, eu tive uma transformação na minha vida, aconteceu isso. Quando ele via, estava um povo. E quando ele via, esse povo já estava montando tenda. Quando ele via, eles falavam: fala mais do reino, fala mais de como é,
Fala mais como ele veio. Conta mais pra gente. A gente quer ser assim. A gente quer ser imagem de Cristo. A gente quer ser o evangelho. A gente quer ser igreja. A gente quer estar neste reino. Como é que a gente faz? E aí ele começou a converter pessoas para o reino de Deus. Olha que lindo o chamado dele. Ele começava com pequenos grupos, quando via já era igreja. E aí ele fazia a fundação daquela igreja. A partir de hoje não é mais um grupo de pessoas, mas é uma igreja constituída e fundada pelo Senhor. Então, ele fazia isso. Porém, ele foi preso. Porque quem queria o apóstolo Paulo fazendo igrejas, fundando igrejas, numa época que existia política, existiam homens que só pensavam financeiramente, existiam homens que falavam do falso, tal do evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele vinha com a verdade. Minhas irmãs, eu quero começar falando que é para vocês, que vocês são a igreja fundada do Senhor. O apóstolo Paulo, ele deixou eu e você como igreja do Senhor. Na tua casa, você é a igreja. Na minha casa, eu sou a igreja. No seu trabalho, você é a igreja constituída pelo Senhor. Nós somos a própria igreja. E nós temos que pregar o evangelho, que é a partir da nossa vida, da nossa história, do modo que agimos, do modo que andamos, do modo que falamos. A gente pode tanto levar pessoas para o Senhor, como a gente pode matar o evangelho, matar a fé de pessoas. Às vezes, uma simples atitude dessa igreja aqui, ó, no Célia, faz um monte de mulher que desistir do evangelho. Como uma simples atitude minha faz muitas mulheres quererem, desejarem e terem sede de Deus. E eu quero perguntar para vocês que tipo de igreja vocês são. Qual é o tipo de igreja que vocês vão apresentar quando você estiver frente a frente com o Senhor? Qual é essa igreja? Apóstolo Paulo deixou um monte de igreja sarada, cheio de homens e mulheres sedentos pela vinda do Senhor. E nós estamos constituindo igreja? Vamos conjecturar. Nós somos uma tenda. Nós já ouvimos o evangelho. Agora nós devemos multiplicar esse evangelho e encher nossa tenda. E sermos fundadores de igrejas. E é essa a missão da gente na terra. E aí, o apóstolo Paulo foi preso e ele foi muito grato aos homens dessa igreja, porque o apóstolo Paulo fazia a igreja, fundava, que deixava diáconos, pastores, que evangelistas, que deixava tudo de bonitinho, obreiros, louvor, deixava tudo bonitinho como nossa igreja é hoje. Depois ele ia partir em missão. Eu tenho que ir para a próxima cidade que o Senhor mandou eu ir, começar tudo de novo, ministrar para um pequeno grupo, falar o que Deus fez na minha vida, começar uma tenda, começar tudo de novo. E era assim que ele trabalhava. Ele não tinha lugar para ele ficar. Ele ia aonde o Senhor falava para ele ir. E será que nós temos ouvido a voz do Senhor? Será que nós, como igreja, nós estagnamos a nossa fé? E o Senhor está esperando para nós que fundarmos a próxima igreja dele? Às vezes a gente acha que já fez muito. Mas quando eu vejo o apóstolo Paulo, um homem de Deus que caminhou tanto, sofreu tanto, foi preso, sabe? Só porque levava o evangelho, eu fico pensando, como eu estou parada? Como eu estou fazendo pouco? Como eu preciso movimentar mais para o reino? Como eu preciso que atingir mais mulheres? Gente, o evangelho não é para ficar só em você. Em vão é, se você souber tudo isso que eu estou ministrando hoje, e não multiplicar que amanhã para umas 2, 3 pessoas. Você é igreja. Você pode querer montar e falar com entusiasmo que é para a pessoa. Vamos ser seguidores. Vamos seguir o legado do apóstolo Paulo. Vamos embora. E precisa de sedentos pela fé.
Vocês estão sendo chamadas para isso hoje. E aí, né, nessa passagem, que agora eu vou falar da passagem, o apóstolo Paulo está preso e ele está mandando um recado para essa igreja, uma carta, porque ele se comunicava por cartas. E nessa carta, ele se põe em vulnerabilidade. Ele fala assim, igreja, eu não estou aí, mas eu quero falar do que eu estou vivendo. Eu estou preso aqui, só que eu estou com o espírito da gratidão, porque vocês cuidam de mim em oração, jejum, louvores. Eu sei que vocês guardam com a minha vida. E eu conto com a oração de vocês. Eu conto com todos que vocês firmes que no evangelho. E aí o apóstolo Paulo fala que eles têm que ser fortes. Aí tem tudo a ver com o louvor que foi colocado aqui. Ele fala que a igreja tem que permanecer forte, corajosa, não temer. Eu estou preso, mas vocês estão aí e permaneçam firme, não se abalem. Então, ele fala assim, aí ele escreve essa carta com essa voz de comando. Aí ele põe assim, estou pressionado dos dois lados. Aí ele fala assim, não há nada que eu queira mais hoje do que estar no céu, nos braços de Jesus. Não há nada que eu deseje mais hoje do que eu estar com vestes celestiais no trono da glória, ao lado de Jesus. Lá tem ruas que de ouro. Lá eu sei que não tem dor, que não tem sofrimento, não tem injustiça, não vou ser preso, não vou sofrer, não vou passar fome, eu não vou passar por nada disso do que eu estou passando aqui na prisão. Lá eu vou ser honrado, lá eu vou ser amado, lá eu vou ter abraço, lá eu vou ter um amor genuíno, lá eu vou ter vestes novas, lá eu vou ter coral de anjos. E aí ele começa a falar para a igreja tudo que espera ele após a morte. E aí ele fala, e eu estou sedento para estar lá. Eu quero logo subir. Eu não quero ficar aqui preso, sofrendo, passando sabe lá o quê, sendo chicoteado, sendo duvidado, apanhando, passando sede, passando fome, defendendo o evangelho. Porque eu sei o que me espera. E o que me espera, quando eu fecho os meus olhos, é lindo. É lindo demais. E aí eu tenho desejo em estar lá. Mulheres, se isso não queima no seu coração. Quando eu li isso, eu fiquei em lágrimas e falei, Senhor, eu tenho desejo de estar com você. O mundo está perdido. Parece que o certo é errado, o errado é certo, a injustiça opera. Parece que o mal vence muitas das vezes. Parece que quem é certo é crucificado, é posto em jaula, é machucado, é posto para fora de lugares, é maltratado, é pobre, não tem nada. E você vê o ímpio ter carrão, ter mansão, ter tudo. Como é que pode, Senhor? Não é este lugar que eu quero morar. Eu quero ir para a minha morada, que é o céu. Eu falei para Deus que esse é o desejo do meu coração, desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. O maior desejo do meu coração é estar do lado dele. Poder ver o meu mestre, o meu resgatador, o meu advogado fiel, o meu intercessor celestial, o leão da tribo de Judá, face a face. É esse o desejo do meu coração. Todos os dias, quando eu me deito e quando eu me levanto. E então,
Eu entendo perfeitamente o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui, que ele está dividido. E eu sei que muitas de vocês também estão divididas quando vocês passam por adversidade. Eu tenho certeza que muitas de vocês pensam em desistir da vida. Falar, meu Deus, eu não quero mais esse sofrimento aqui. Eu não quero mais passar por dívidas. Eu não quero mais não conseguir pagar o aluguel. Eu não quero mais ser julgado na igreja. Eu não quero mais ser apontado pelas coisas do mundo. Eu não quero mais ser julgado pelo meu passado. Eu não quero mais ser apontada pela prostituta um dia que eu já fui. Mas hoje eu sou mulher de Deus. Por que as pessoas que me maltratam e me julgam? O apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero, eu não consigo praticar. Mas o mal, facilmente eu lanço contra o meu irmão. A gente dificilmente tem uma palavra boa. A gente sem querer já está julgando, sem querer já está falando que não deveria falar, sem querer já está machucando, já está... Quando a gente vai ver, nós já estamos magoando o irmão. Então, meninas, o apóstolo Paulo, ele estava falando, igreja, eu também estou cansado. Só que aí, como ele é maravilhoso, ele vem falar do outro lado, porque ele fala de dois lados. Aí ele fala, por outro lado tem vocês, meus irmãos amados. E eu sei que vocês precisam que eu esteja aqui. Eu sei que sozinho, por enquanto, vocês não conseguem seguir. Eu sei que vocês precisam que eu esteja aqui ao lado de vocês. Eu sei que vocês ainda precisam dessa carta. Eu sei que vocês ainda precisam de direcionamento. Eu sei que vocês ainda sozinhos não conseguem. E por amor a vocês, eu vou abrir mão e eu vou ficar. Gente, foi por amor a mim e a você que ele ficou. Ele podia ter pedido para Deus levar ele naquele dia. Eu imagino tanto de dor que ele estava. Você acha que uma pessoa que escreve isso, gente, passou uma boa noite na cadeia? Vocês acham que uma pessoa que escreve isso estava tendo banquete naquele lugar? Uma pessoa que escreveu isso estava sofrendo demais lá dentro. E ele tinha, me desculpa o que eu vou falar, ele tinha garladão com Deus. Ele podia falar, Senhor, aparta-se de mim esse cálice, eu não consigo mais. Mas ele permaneceu por mim e por você. Para mostrar que você tem que ser forte e corajosa. Para mostrar que é para você que mesmo que você está passando por um monte de situações, seu marido te traiu, tá tudo errado, sua melhor amiga te decepcionou, você tá decepcionado com seus filhos, você tá decepcionado com seu pai. Eu não sei qual é a dor que você tá hoje. A do apóstolo Paulo, eu sei, ele estava na prisão. Mas e você? E sabe quem pôs o apóstolo Paulo na prisão? Tal dos que romanos. Estudiosos da Bíblia que era da época. Não eram leigos, não. É porque que o apóstolo Paulo mexeu com os interesses da igreja financeiro. Então, eles queriam calar ele de qualquer jeito. Só que aí o apóstolo Paulo fala isso. Eu estou dividido. Aí ele fala assim. Mas, aí, gente, o Espírito Santo já ministrou ele, que é na hora. E ele fala assim. Mas, desejo partir e estar com Cristo. Ele fala, o desejo do meu coração é estar lá. É claro, eu quero estar lá. Que é muito melhor. Ele fala, a glória da segunda casa é melhor. Lá vai ser melhor do que vocês estão vivendo aqui. E eu quero estar lá. Só que aí ele fala, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça aqui, no meu corpo, sofrendo tudo que eu tiver que sofrer. Mas no tempo certo, eu vou subir, mas não é agora. Eu creio que o Espírito Santo já ministrou ele aqui. O Espírito Santo de Deus já entrou naquele lugar e já falou, eu preciso que você fique.
A gente também quer você lá. A gente te ama, você é maravilhoso. Só que não dá ainda. Não é tempo. Então, aí ele vai e declara o amor dele pela igreja de Filipenses. Mas por vocês eu vou ficar. Ah, meu coração se encheu de alegria. Sabe o que eu comecei a fazer, meninas? Obrigado, apóstolo Paulo, por ter ficado por mim. Obrigado por não ter desistido. Obrigado por ter permanecido. Obrigado por não ter desistido. Obrigado. Eu comecei a agradecer ele. E comecei a agradecer Jesus por ter deixado o Espírito Santo que ministrou ele. Olha que coisa linda. Comecei a agradecer todos. Comecei a agradecer a Deus. Comecei a agradecer todo mundo. E eu falei, eu só tô aqui porque um dia um homem falou, eis-me aqui. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Podem me deixar preso minha vida inteira. Mas o evangelho vai ser levado aos 4 cantos. O evangelho ninguém cala. O evangelho ninguém para. O evangelho ninguém tira. Eu falei, meu Deus, é isso. O evangelho é isso. Não se trata do que você está vivendo, mulher. Não se trata da sua situação. Se trata do que Deus quer fazer através da sua vida. Oh, aleluia. Se trata de quanto Deus quer te usar. E as vidas que vão passar pela vida da Sueli não passarão pela minha. E as vidas que passarão pela vida da Pri não passarão pela minha. As vidas que passarão pela vida da Josefa não passarão pela minha. As vidas que passarão pela vida da Rose não passarão pela minha. A vida que passará pela vida de cada uma de vocês, oh aleluias, não vai passar certamente pela minha. Então ele precisa que cada uma de vocês hoje entendam isso. A situação que vocês estão passando não é desculpa. Não é desculpa para você não levar o amor de Jesus para essa vida. Nada pode calar um adorador. Nada, nem a dor, nem a tristeza, nem o deserto, nem o mal, nem as trevas. Ninguém, nenhuma palavra contrária pode calar nenhuma de vocês. Nenhuma traição, nenhuma enfermidade, nenhuma falta aqui de dinheiro, nada. Nenhum desemprego, nada pode calar vocês, minhas irmãs. Vocês foram chamadas igrejas do Senhor. Eu não estou pregando que é para mulheres, eu estou pregando para igrejas do Senhor, amadas, ungidas, honradas, feitas pelo próprio Jesus. Vocês não estão aqui por acaso. Aleluia. Eu estou aqui tremendo a minha carne, meninas. Eu estou tremendo o meu rosto aqui. E está rasgando no meu peito essa palavra, porque com 12 anos de idade, eu falei para Deus que eu ia desistir da minha vida. E que eu não queria mais ficar no mundo sem um pai, sem mãe, sem nada. E que eu não tinha razão para viver. E com 12 anos eu pensei em acabar com tudo. Olhei para o céu e briguei com Deus. Falei que ele não era bom. E que ele tinha levado a minha mãe, eu não tinha ninguém. E quem ia ser por mim? E eu tive essa divisão. Só que eu tinha um irmão de 1 ano. Eu falei, meu Deus, mas se eu for, quem vai olhar ele? Se eu for, eu vou descansar, mas se eu ficar, eu vou sofrer muito. E aí, Deus que me pôs num sono profundo. E eu que dormi, sentada, soluçando de chorar. E eu tive uma visão, a primeira experiência com Deus na minha vida, com 12 anos. Eu tive uma visão. E eu via uma luz branca chegando como uma porta. E saía uma luz lá de dentro, em forma de sombra. E essa luz que me tirava da minha alma, do meu corpo. E essa luz que mostrava a Lucélia no chão, chorando, dormindo. E essa luz passava a mão no meu cabelo. E essa luz dizia para mim, tá vendo como ela tá? Mas eu vim falar para você que você não está sozinha. Que por mais difícil que possa parecer,
Por mais que o inimigo da sua alma venha te dizendo que você foi abandonada, que você é órfã, que você não é nada, que você foi deixada sozinha. Deus manda... Aí eu falei, meu Deus, é um anjo. Depois eu pensei, mas depois eu sei que era o próprio Deus. Ele vem até mim. Eu não vejo uma honra maior do que essa. E ele falou para mim que ele era o Abba Pai, e que eu era filha amada do Pai, e que ele não tinha que me abandonado, e que a partir daquele dia ele ia andar comigo todos os dias da minha vida, e que se eu me sentisse sozinha, era para mim ir lá fora da minha casa e olhar para o céu, que eu ia lembrar do amor dele. E eu faço isso que até hoje. Hoje, quando eu não estou bem, eu vou lá fora e eu olho para o céu e eu falo, que bom que você está sobre mim, porque tá tudo bem, então. Eu estou passando por isso, mas tá tudo bem, porque você tá aí em cima cuidando de mim. E ali toda a dor já passa, eu já fico bem, já vou para os braços do Pai e fica tudo bem. E ele fez essa aliança comigo com 12 anos. E a partir daquele dia, meninas, eu despertei, eu vi a minha alma voltar para o meu corpo e ele pegou no meu rosto e falou, agora eu tenho que ir embora. Eles me esperam, e foi embora. Quando eu despertei, eu fiz assim, e eu toquei em mim, e eu estava tremendo, e eu senti cheiro de rosas, de flores. Aí eu me ajoelhei, me prostrei e falei, obrigada, papai, obrigada por você ter vindo aqui, obrigada, Deus, obrigada, bem que a minha avó falou que você existia, bem que a minha avó falou que você era vivo, bem que a minha avózinha falava que eu podia contar com você, porque minha avó me ensinou, e a minha avó não estava mais lá também. Só que eu lembrei do que ela me falou um dia, e veio tudo na minha memória, o que a minha avó dizia, que eu, mesmo que meu pai e a minha mãe me abandonassem, mesmo que eu tivesse com qualquer pessoa, sem ninguém, Deus estaria comigo. Deus estaria comigo. E assim foi, meninas. Tem sido na minha história. Deus, ele tem... Deus tem caminhado comigo. Deus tem ele tem falado comigo. Ele tem que mostrar o caminho para mim. Ele tem que me ministrado. Ele tem que me dado palavras assim de força. E ele tem que mostrar da paternidade dele para mim. E cada dia que ele mostra um pouco dessa paternidade, porque eu não suportaria receber com 12 anos tudo. Ele sabe o quanto eu suportava. Ele saberia. Então, eu me vi nessa divisão aqui. Eu me vi nessa divisão. Então, eu senti perfeitamente o desejo que eu tinha de subir. O desejo que eu tinha de não ficar mais nesse corpo. O desejo que eu tinha. Mas Deus precisava de mim para eu estar aqui hoje, aleluias, ministrando para vocês. Deus já sabia desse dia. Deus já sabia que eu iria estar aqui. Que Deus já sabia dessa palavra. Deus já sabia que cada uma de vocês estaria ouvindo. E eu sei que cada uma de vocês aí já se encontraram nessa situação de estar dividida entre a fé e o mundo, entre vontade de ir embora e vontade de ficar, entre duas vertentes, dois lados. Cada uma que está aqui já pensou em desistir da sua vida, ou então já algum momento pensou em duas vertentes. E Deus manda falar para você. Descansa em mim e confia na minha paternidade. Confia que eu sou dono de todas as coisas. Confia que eu sou dono da sua vida, da sua história. Eu te desenhei e te formei antes do ventre da tua mãe. Você não é um plano falido. Você é uma árvore que eu constituí para trazer frutos para a terra. Então, Deus precisa que você entenda isso hoje. Que não há duas opções para você.
Só há um caminho e uma verdade, e essa é Cristo. Não há outro caminho. Se quando você tiver para dois caminhos, nem olhe para o outro lado, foca o alvo, e o alvo é Cristo. Você fala, pensamento contrário, já passou. Não é esse o caminho que eu quero, não é isso que eu vou fazer, não. Ixi, passou. Já vai orar e falar, tô fora. Eu sei o que eu vim fazer. Eu sei a missão que eu tenho. Eu não vou falhar, eu vou permanecer. E para isso vocês vão ter que ser fortes e corajosas, igual o louvor. Fortes e corajosas. Deus precisa contar com vocês para o exército de Cristo. E depois, meninas, que eu vou ter que correr, ele disse assim, 27, não importa o que aconteça, exerça sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Ele fala, o que você está passando, o que foi adversário na sua vida, não é justificativa para você se desviar do caminho. Então, assim, não tem desculpa para mim nem para você. Quando uma amiga minha vem falar comigo, eu tô sofrendo, meu esposo só me xinga, aconteceu isso, eu tô pensando em desistir do evangelho, porque ele é muito grosso, porque não sei o que lá, porque eu tô sem emprego, já jejuei que Deus não me libera o trabalho, eu não sei o que lá. Aí eu falo, acabou? Ou tem mais alguma reclamação aí na manga? Aí ela vai e fala, não, acabei. Essa aí que eu vim falar para você. Ai, que interessante. Só que eu tenho uma coisa para te falar. Aí eu vou nessa palavra e falo, não importa o que aconteça, minha querida, exerça a sua cidadania do Evangelho de Cristo. Ou seja, você é imagem e semelhança dele. E ele fraquejou na cruz. Ele que desistiu em algum momento. Ele tinha tudo. Tudo. E ele podia se livrar sozinho. Bastava ele piscar dos olhos. Ele tinha se livrado daquele lugar do Gólgota. Mas por mim e por você, ele permaneceu. Em meio a todas as adversidades. Ele pediu água. Deram para ele vinagre. Aí um dia eu falei para Deus, por que vinagre? Deus falou, porque até o último minuto tinha que ser tortura. Para vocês entenderem que até o último dia da sua vida vai ter coisas adversas para vocês ter que vencer. Então, não é porque você aceitou e foi para Cristo que, uau, agora... Gente, o apóstolo Paulo pregava o evangelho e estava preso. Ele ficou mais preso do que livre. E ele continuava na mesma pegada. Ele continuava no mesmo evangelho. Ele continuava no mesmo discurso. Ele continuava, saldo a amada igreja com a graça e paz do Senhor Jesus para o coração de vocês. Em nenhum momento ele falava, saldo a igreja que eu estou destruída, evangelho é porcaria. Não. Ele já começava impondo a palavra, que é a identidade dele. Vocês têm a identidade de Cristo em vocês. Não há máculas em vocês, porque Cristo habita em vocês através do poder do Espírito Santo. Então, há uma parte de Cristo em mim e você. Vamos exercer ela. E aí, meninas, eles falam assim, Filipenses 2, que 17 diz assim, Filipenses 2, 17. Ele diz assim, contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada, olha que lindo, como oferta, juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me de me congratular com vocês. Ele fala, eu não estou nem aí se eles estão gastando a minha vida, se estão achando que me batendo, me levando preso, me chicoteando, estão acabando comigo, não. Em vão eles pensam isso. Eu estou gastando a minha vida em Cristo mesmo. Eu vim para isso, para gastar mesmo.
A Bíblia diz que vai chegar um dia que nós vamos estar face a face com ele. E ele vai falar, como você gastou a sua vida. E então o apóstolo Paulo já estava respondendo aqui. Vocês estão pensando que eu tô triste? Vocês estão pensando que eu tô mal? Se os homens que me prenderam estão achando que estão acabando comigo, eles estão me dando garladão. Eles estão me dando mais força ainda para continuar. Aí mesmo que eu quero permanecer, que é para mostrar para eles que Deus vence e que eles não vencerão. E que mesmo eu estando preso, eu mando essa carta para vocês, para edificar vocês. E aí no final ele fala, e eu me alegro. Eu falei, meu Deus, mas esse homem era extraordinário. Ele se alegrava em meio a tudo isso. Ele se alegrava no meio da prisão. Ele se alegrava no meio do sofrimento. Aí o Espírito Santo tocou meu coração. O Espírito Santo ligou o 2 com 1 para mim. O Espírito Santo falou, Lucélia, você não entendeu? A alegria dele não estava na prisão. A alegria dele não estava nas igrejas. A alegria dele estava fundada nele saber para onde ele ia. Ele não ficava focando hoje. Ele focava as ruas que de ouro. Ele focava vestes novas. Ele focava, vocês estão me batendo hoje aqui, mas vocês não sabem com o que vocês estão falando. Quando eu chegar lá, eu vou estar sentado do lado de Jesus. Quando chegar lá, vai ter manto para mim. Quando chegar lá, vai ter coroa. Quando chegar lá, vai ter banquete. Quando chegar lá, vai ter anjos tocando de dia e de noite para mim. Quando eu chegar lá, vai ter porta. Nossa, quando chegar lá... Aí ele começou, porque ele fala, eu li quando Isaías falou. Quando Isaías falou que ele foi arrebatado e levado ao céu. E o Isaías declarou que lá era lindo. E o Isaías declarou que ele nem tinha vontade de voltar. E o Isaías declarou que lá era maravilhoso. E o Isaías declarou que lá que não tinha palavras para descrever o céu. Ele falou, meu Deus, é perfeito. Nossa, mas tudo lá é lindo, é coluna. Nossa, coisa linda. Ele não conseguia descrever o tamanho dos céus. Ele falava, gente, Isaías falou que ele quase ficou louco. Ele quase ficou louco quando ele voltou. Porque ele falou que era tanta majestade, que era tão lindo, que ele falou, parece que é um sobrenatural. Ele falou, é algo que eu não troco por nada. Então, como o apóstolo Paulo ouviu isso, eu tenho certeza que ele falou, não há chicoteada que me faça desistir dessa rua de ouro. Não há cadeia que me faça sair deste lugar. Não há palavra contrária que me faça abrir mão disso. Nada vai me fazer entregar a glória da segunda casa. Nada. Então, só isso, meninas, explica tanto sofrimento com tanta alegria. Porque ele não se alegrava na situação. A situação era totalmente contrária. E Deus falou para mim que mulheres que iriam assistindo hoje estão vivendo situações contrárias, totalmente contrárias ao amor de Deus, é isso mesmo. Mas eu vim pedir pela graça, pela misericórdia, pela compaixão, pelo favor, pelo véu rasgado que Jesus nos entregou na cruz, na sua ressurreição. Não abram mão deste lugar. Aleluia. Meninas, não abram mão deste lugar. Com 12 anos, quase eu abri mão deste lugar. E todos os dias da minha vida, eu peço perdão para Deus e falo para Ele. Todos os dias eu vou declarar que eu nunca vou abrir mão deste lugar. Não importa o bem e o mal, não importa o contrário, não importa o que o inimigo
que me mostrar, não importa se meu próprio sangue me trair, não importa se meu marido fizer qualquer coisa, não importa se os alicerces da minha casa balançar, não importa se o meu barco estiver em alto mar e a tempestade for alta, grande, não importa se as ondas são enormes, não importa se a tempestade está contrária, se tudo está tumultuado, se de um lado tem exército de Faraó, se do outro lado tem grandes rochas, se do outro lado tem mar, não importa. Vocês vão passar esse mar assim como aquele povo de Deus passou. Não se distraiam com o exército de Faraó. Não se distraiam com palavras contrárias. Não se distraiam com situações adversas. Nada pode te tirar desse lugar. Um dia Deus me falou, só quem pode te tirar é você mesmo. O inimigo da tua alma, mulher, não pode fazer você pecar, mas ele pode te confundir para fazer você se lançar do abismo. Ele não tem força para te empurrar, porque há um Deus sobre você. E ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. E o inimigo não é bobo. Ele diz, eu não toco na Lucélia, mas eu toco nos filhos dela para fazer ela cair. Eu não toco na Pri, mas eu toco nos pais, eu toco em qualquer pessoa para fazer ela pecar. Ele vai tentar caçar armadilhas para te confundir e levar você mesmo a se lançar do abismo. Quando vocês se sentirem confusas, lembre-se dessa palavra na tábua do seu coração. Não troque esse lugar por nada. Não troque, não negocie. E eu tenho uma frase que ela é minha, que o Senhor me entregou. Um dia eu falei essa frase para uma amiga, e essa amiga roubou essa frase e pôs como se fosse dela. Aí eu ia tirar satisfação com ela. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, fica quieta. Quem te justifica sou eu. Fica quieta. Eu luto suas guerras. Lembra? Tira sua luva de boxe. Sai do ringue. Você não é lutadora de boxeador, não, que é primeiro round, segundo round, terceiro round. Não. Você é realeza do Senhor. Filha amada do Pai. Você não entra em ringue nenhum. Quem luta suas guerras sou eu. O leão da tribo de Judá. Você só vem para mim. E eu luto suas guerras. Quem vai entrar no ringue sou eu. Para te resgatar. Para te salvar. Fique quieta. Eu, minha filha, peguei minha coroa, que é meu vestido de princesa, que deixei minha luva de boxe do lado. E falei, se ele lutar minha guerra, tá tudo bem para mim. Eu, hein? Tô fora. Me perdoa, já fiz tudo errado. Sentei. A minha frase é: não negocie o inegociável. Não negocie o reino e o amor de Deus. Não façam isso. Nada pode ser negociado com o amor de Deus. Me desculpa, Davi, quando ele pecou e Deus levou o filho dele a óbito, ele fez festa. Por que ele fez isso? Que ele é louco? Não. Ele entendeu. Ele entendeu que sobre a vida dele tinha um governo. E que Deus não tinha abandonado ele mesmo em meio ao pecado. Só que teve um preço o pecado dele. Mas que o Senhor estaria com ele todos os dias da vida dele. Nem a morte de um filho poderia fazer ele desistir do evangelho. A casa de Davi era tumultuada. Um filho fez abuso sexual com a filha. Um filho assassinou o outro irmão. E depois o próprio filho dele se deitou com as esposas dele, quis matar o pai, tomou o reino dele à força. Mas nenhum momento, vai lá ler a Bíblia, ele que desistiu de Deus.
Nada fez ele falar nem um dia. Ele falava, Deus, a dor dói no meu peito, rasga, estou muito triste. Mas ele não desistia, porque ele sabia o lugar que ele ia. E vocês também sabem, meninas. Então, tem uma parte aqui do Apocalipse. Apocalipse, ele diz assim, nem sei se eu fechei agora essa parte. Nem sei se eu acabei fechando aqui a parte, mas tem uma parte em Apocalipse que ele fala. Tem uma parte em Apocalipse que ele declara o último capítulo da Bíblia, o último, Apocalipse, tá? 22. Apocalipse foi escrito por João, discípulo do Senhor. A última mensagem da Bíblia é: Maranata, hora vem sem demora, Jesus. Nós ansiamos pela sua vinda. Nós desejamos a sua volta. A Bíblia termina com eu e você convidando Jesus para voltar. Ai, isso queima dentro do meu coração, meninas. Eu falei, meu Deus, a Bíblia não tinha um melhor fim do que esse. João, que era um amado por Jesus, declarando, eu anseio a tua volta, meu Jesus. João conviveu com Jesus. João caminhou com Jesus. João teve beijo no rosto de Jesus. João teve o abraço de Jesus. João caminhou com a majestade dele do lado dele. João pôde ter um pouquinho da glória dele junto dele. Isso porque ele estava em forma de carne. Eu acho que João deveria pensar, você imagina quando ele vir de forma de glória. Meu Deus, quando eu ver ele, nossa, eu não vou conseguir entender. Então, assim, ele tinha desejo. E o mesmo desejo que João tinha, era o mesmo desejo do apóstolo Paulo nessa passagem, falando o desejo que ele tinha de estar com Jesus. É o mesmo desejo de estar com ele. E esse desejo, meninas, ele tem que estar dentro de mim e de você. E esse desejo tem que ser o alimento para a nossa vida de dia e de noite. Tem que ser o que te alimenta. O seu alimento não tem que ser através da Lucélia, que é através da Regiane, que é através de nenhuma de nós. O seu alimento tem que ser esse. Se você souber só isso, que ele é o caminho, a verdade, e que vai ter um dia que ele vai vir te buscar, e que você tem que estar reto nele, que você precisa caminhar ao lado dele, que você precisa falar do amor dele que é para as outras pessoas. Gente, eu sou louquinha por Jesus. Eu tô no ônibus, estou falando palavra. Eu tô na fila da lotérica, tô falando, você conhece Jesus? Você conhece o amor de Jesus? Eu falo mesmo, não tô nem aí. Eu não prego religião. Ah, vai para a igreja vai para a Assembleia, vai para Renascer, vai para a Católica. Eu não prego nada disso. Eu prego amor. Jesus veio para pregar o amor. Jesus é a tradução do nome amor. Ele veio pregar o amor por mim e por você. É essa a base da vinda de Jesus, é o amor. Amor resgatador. Amor ágape, amor sem pedir nada em troca, amor de graça. E me desculpa, eu não troco esse amor por nada. Eu não sei se alguma de vocês está passando por alguma situação muito contrária. E essa igreja de Filipenses, essa história que eu estou contando que é para vocês, aconteceu 60 anos depois de Cristo. 60 anos depois de Cristo que aconteceu essa história. Foi a primeira igreja de Roma, primeira que o apóstolo Paulo que fundou na Europa. E o mais interessante de tudo isso foi na segunda missão dele. A segunda missão dele, ele já foi preso. Não deu nem muito tempo dele fazer muita coisa. Então, ele já começou assim. E foi até o último dia, quando ele foi degolado. Apóstolo Paulo foi degolado na última igreja que ele passou. Na última prisão dele, ele foi degolado.
O final dele foi esse. E você sabe o que ele fez antes de ser degolado? Ministrou a palavra que é para o rei que mandou ele ser degolado. Ele andou pelo jardim com o rei. O rei falou, agora nem eu acho que você deve querer morrer mais. Até eu já estou querendo entender esse melhor. Já estou até com... Só que apóstolo Paulo, o final dele foi degolado. Só que uma coisa que eu achei lindo. No dia da morte do apóstolo Paulo, vocês lê aí depois. É a coisa mais linda. Apóstolo Paulo falou que é para o rei. Fique tranquila. Fique tranquilo, perdão. Eu estou feliz. Sabe por quê? Ele falou, por quê? Eu estou voltando para a casa do pai. Ai, gente, se isso não alegra o seu coração. E aí ele declara assim, a morte para mim é lucro. Ele fala para o rei, é lucro para mim hoje morrer, viver é Cristo. E aí ele é degolado e morto. E ele sobe para a glória. Meu Deus do céu. Eu falei, que homem de Deus é esse, meu Deus? Se eu não aprender nada com ele, Senhor, me leva agora. Ele, no final da vida dele, ministrou quem mandou ele ser morto. E falou, para mim, ó, é lucro hoje, eu tô feliz, eu tô muito feliz. E o rei não entendeu nada. Ele falou, é o dia mais feliz da minha vida, porque eu sei para onde eu vou. E eu anseio este lugar. Eu anseio essa glória sobre mim. Aí ele declara a frase que todo mundo conhece. Combati o bom combate. Guardei a minha fé, eu guardei. Gente, guardem. Combatam um bom combate. Sua vida é um combate que vai te levar para a glória. Não negocie isso com ninguém. Tenha intimidade com Deus. Parece forte essa palavra, porque eu falei, Deus, se eu estivesse ministrando no púlpito, talvez seria mais fácil, porque elas tinham ouvido louvores, ela estava com o coração mais aberto. Eu falei, Senhor, que palavra dura para me levar, Jesus. E eu queria levar uma palavra mais leve, falar do salvação, falar de coisas, falar de Gênesis, da arca, falar do arco-íris, falar das outras questões, falar de Esther, falar de mulheres Débora, falar de mulheres da Bíblia. Mas Deus falou, não vai ser isso hoje. Porque tem mulheres que precisam entender porque estão negociando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mulher. Se você hoje, através da autoridade de Deus que está na minha vida e está queimando dentro de mim, através do poder do Espírito Santo, se você está negociando o reino hoje, em nome de Jesus, eu profetizo que você vai desistir agora. E você vai se render a Ele. E vai pedir perdão hoje. E vai falar, nunca mais eu vou negociar esse lugar. Nunca mais eu vou negociar com ninguém e nada. Nenhuma situação vai poder me tirar. Nenhum lugar. Nem a minha mãe. Nem meu filho. Ninguém. Nem o julgamento. Nada. Nada tem o poder de me tirar deste lugar. Se você está negociando, se renda agora. Se por algum momento você optou pelo caminho contrário, se renda agora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Se Deus está ministrando vocês hoje, não é a Lucélia. Eu queria pregar flores, borboleta, transformação, restauração e amor. Eu não queria pregar conserto. Mas Deus manda falar para cada uma de vocês. A começar pela minha vida. Porque quando Deus me deu essa palavra, eu me examinei. Falei, meu Deus, eu estou negociando em algum momento. Me mostra. Davi falava, se há algum pecado que nem eu sei que eu estou praticando, arranca de mim, Senhor. Que às vezes nós estamos fazendo coisa que nem a gente sabe que é contrário.
Então, que você possa ter essa oração hoje. Senhor, se há algum pecado em mim que eu não estou sabendo, se eu estou praticando, estou achando que eu estou justa, se eu estou achando que eu estou reta, se eu estou achando que eu estou seguindo o caminho, se eu estou achando e não estou. Ah, Senhor, Davi falava, tira das minhas entranhas, da minha alma o pecado, aquieta a minha alma dentro de mim. O Senhor pode entrar e acalmar tudo aqui, tira das minhas entranhas, lá de dentro esse pecado, porque não cabe em mim. Eu não quero que tenha máculas entre eu e você, Senhor. Peça para Ele isso, não quero que tenha máculas entre eu e você. Não pode haver. Porque, meninas, não existe pecadinho e pecadão, hein? Não existe meio certo e meio errado. Não existe, é só uma mentirinha branca. Não, é só uma... Eu não estou mentindo, eu só estou omitindo. Cuidado. Ninguém viu e eu já confessei para Deus. Cuidado. Cuidado. Após Jesus receber o Espírito Santo, o primeiro lugar que ele foi ser tentado por Satanás no deserto. Para mostrar para mim e para você que quando nós estamos fortes, quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós estamos já, é que nós vamos ser tentados. Tomem cuidado. Eu sei que essa palavra não é uma palavra boa, não é uma palavra que muitas amam ouvir, mas é uma palavra que através de você vai gerar frutos maravilhosos. E eu finalizo aqui, falando que tinha um homem levando para o apóstolo Paulo na prisão que uma carta neste dia. E este homem ficou muito enfermo. O nome dele é Epafrodito. Ele estava levando uma carta de Filipenses para ele. E esse homem ficou enfermo. E olha que interessante, ele estava levando um recado para o apóstolo e acabou já recebendo. Ou seja, o apóstolo Paulo já queria que ele estivesse ali para dar esse recado. Tudo cooperou para o bem daquele que crê no Senhor. Nesse dia não foi diferente. Então, meninas, eu quero falar que é para vocês hoje, no dia que de hoje, não negocie este lugar. Se você está negociando este lugar, fale para a nossa amiga. Thalita, eu estou negociando este lugar. Chame a Thalita no secreto. Que eu tenho certeza que ela é uma mulher que está fundada e firmada na rocha do Senhor. Chama a Rê. Ela está firmada e fundada na rocha do Senhor. Pega o meu WhatsApp, que eu vou poder te dar uma palavra. E nós vamos orar juntas. Não há julgamento sobre filhas do Senhor. Nós estamos aqui para uma ajudar a outra. Porque a maior alegria que eu vou ter, que a Rê vai ter... Peraí, Thalita vai ter, é quando a gente chegar no céu e todas vocês estiverem lá. Essa vai ser nossa alegria. Quando a gente chegar lá e falar, Pri, você subiu. Eita, glória! Você aqui, mulher, glória, aleluia! E nós vamos se abraçar, porque tem uma coisa que me fisgou, que é pro evangelho. A última. Quando eu perdi a minha avó, o amor da minha vida, minha heroína. E um dia, uma pessoa de Deus. Por que você chora, mulher? Fica firme na fé, que um dia você vai encontrar ela lá. E você vai poder falar, vó, segui que o teu legado. Caminhei o resto das suas milhas. Honrei que o seu nome. Segui o caminho que você me ensinou. E chegar lá, eu vou dar aquele abraço nela. Eu vou dizer, ai, vó, que saudade, que delícia. Só que vai ser uma despedida que não vai ter mais. Nós vamos encontrar as pessoas que a gente mais ama e vai ser para sempre. Meu Deus, eu vou poder estar com vocês para sempre, meninas. Vai ser lindo demais. Nós vamos estar para sempre junto. E não vai ter mais morte. Não vai ter mais condenação. Não vai ter mais despedida. Vai ter só alegria, felicidade, amor, prazer e tudo isso.
Então, eu quero falar para vocês, finalizando. Meninas, fiquem firmes. Fiquem firmes na fé. Combatam um bom combate. Guardem a fé. E não desiste da sua jornada. Ela está só começando. E enche sua tenda de mulheres. Enche sua tenda, igreja, de pessoas. Não seja uma mulher do exército de uma igreja de 4 paredes. Seja uma mulher do exército de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui no busão. Eis-me aqui na lotérica. Eis-me aqui no supermercado. Eis-me aqui no grupo da conexão. Eis-me aqui no churrasco da minha família, que é cachaceiro. Eis-me aqui, não importa. Exerça o seu id, mulheres. E é essa mensagem que eu deixo na tábua do coração de vocês. Gravem isso. Gravem isso na tábua do seu coração. Porque eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais. E que vocês não esqueçam. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Que bênção, hein? Amém, amém. Glória. Aleluias. Forte demais, forte. Meninas, eu queria saber se alguém tem algum pedido de oração para a gente colocar aqui no caderninho de oração. Algum pedido, alguma causa, mandem aqui no chat ou podem abrir o microfone e falar aí. Alguém? Algum pedido de oração? Pela saúde da Cláudia. Anilda, oração pela Cláudia. Eu peço oração pelo meu esposo, Thali, já falei para você. O Robinho hoje fez uma cirurgia, menina, e aí ele tá no hospital. Ele fez uma cirurgia para retirar uma terceira hérnia. Peço para vocês orarem por ele, para que dê tudo certo. Vou botar aqui, ó. Trabalho da Tatá. Gente, outro pedido de oração é um familiar meu. Ele é padrinho do meu irmão, chama Francisco. Ele já é um pouco de idade e ele está com câncer de próstata. E deixou para... Na realidade, não deixou para cuidar. Ele não tratou, né? E aí, agora está internado e está na UTI. Peço que vocês orem por ele, pela família. E é isso. Aleluia. Eu vou pedir que vocês orem pela minha saúde também, que eu estava hoje com crise de enxaqueca, a enxaqueca passou, mas o enjoo ainda tá. Eu até saí daqui agora há pouco, porque estava muito enjoada, com muita ânsia de vômito, e amanhã eu tenho que ir para o escritório. Eu estou de home office, de vez em quando eu tenho que ir, amanhã é um dia que eu tenho que ir, então que orem aí para eu melhorar, porque eu preciso muito ir para o escritório amanhã. Aleluia. Foi mais... Mais alguém, meninas? Tá, eu peço que vocês continuem orando pela vida da Ayla, tá? Eu falei com a Bruna hoje, ela passou no médico, vamos continuar orando aí para que venha logo a cura, para que ela ache o tratamento correto, vamos continuar orando pelas irmãs. E eu acho que é isso, né? Eu coloquei aqui todos os pedidos. Se tiverem mais algum pedido ou no decorrer da semana precisarem, mandem lá no grupo. Quem quiser também, as meninas que estão aqui a primeira vez, a gente tem um grupo de mulheres, do Conexão mesmo. E lá a gente compartilha os pedidos de oração, às vezes compartilha testemunho, uma palavra de Deus, não é aquele grupo que vai ficar enchendo o saco de você toda hora. Então, se vocês tiverem interesse, chamem quem
quem convidou vocês, pede para te colocar lá no grupo que todo mundo é administradora, ou a gente tem a nossa página no Instagram também, chama lá na página no Instagram, Conexão Feminina, e a gente vai se falando por lá. Lu, eu vou pedir para você fazer a oração pelos pedidos de oração. Eu sempre coloco lá no convite, né, para que as meninas venham também apresentar, trazer cartas, como a irmã Roma semana passada, a irmã Roma trouxe, né, o testemunho que ela fez, a carta do trabalho dela, e Deus abençoou. E ela começou a trabalhar, estava exatamente do jeitinho que ela colocou lá na carta, já foi. Então, façam a carta, quem não fez ainda, faça a carta com os sonhos, os desejos do coração de vocês, coloca detalhadamente, porque é fácil você acreditar no que é possível, né? Que eu falo, às vezes, a gente fala assim, Senhor, eu quero tanto, me abençoa, me dá um carro, mas você tem condições de ter um carro, mesmo que seja um mais simplesinho, mas você tem condições, você tem que pedir para Deus o que realmente é impossível aos seus olhos. É isso que a gente tem que colocar, e coloca lá na carta, Senhor, que no final que seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então façam essa cartinha sempre que puderem, ou uma vez no ano, faça uma carta com os sonhos, os desejos de vocês, escreva certinho o detalhe, desenhe se precisar, porque Deus quer ouvir, Deus quer que você coloque em prática, né? A fé é a ação, é você colocar lá também. Então, apresentem a carta de vocês nesse momento, apresentem os pedidos de oração de vocês, se tiver alguma roupa, alguma coisa que vocês, algum documento que vocês querem apresentar neste momento, peguem aí e vamos orar para que Deus venha, né, conceder o desejo do nosso coração, venha nos abençoar, venha nos mostrar que a gente precisa ser forte e corajoso como Paulo, assim como Jó, que não desistiu, né? Em momento nenhum desistiu de Deus. A gente precisa ser forte porque tem vidas fora, vidas dentro da nossa própria casa que dependem da gente. Tem pessoas que dependem da gente, que precisa, igual a Lucélia falou, né? Que igreja você é? A que edifica ou a que destrói? Então, tem pessoas que dependem da nossa oração, tem pessoas que dependem da nossa palavra, que só esperam uma palavra de conforto nossa, que não precisa fazer nada mesmo. Então, vamos continuar firmes, meninas. É isso que Deus quer da gente. A gente precisa edificar outras pessoas. A nossa família depende de nós, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, os nossos companheiras dependem da gente. Então, não desanimem. Sejam fortes e corajosas. Amém? Forte e corajosos. Amém. Pode orar. Amém. Glória a Deus. Meninas, que bênção, né? Poder estar com vocês. Assim, vocês são bênção aqui de Deus. E que vocês possam cedo, né? Eu queria... não sei, né? Eu não combinei isso. Mas, assim, veio na minha cabeça agora. E eu sempre sou uma pessoa que eu escuto a voz do Senhor, né? E assim, se vocês puderem pegar um copinho aqui de água, eu nunca fiz isso, mas Deus me vê na minha cabeça, copo de água, quando você falou de doença, de enfermidade, você falou de muita enfermidade, né? Deixa eu pegar a minha aqui. Doença, enfermidade, e nós temos que lembrar que Cristo, ele é rios que de água viva, e ele flui rios que de água viva. Então, tem muitas enfermidades, e eu creio que é um ato que a gente pode fazer. Eu estou para falar com você, Thalita, que Deus me falou um ato também para a gente fazer, mas depois eu te chamo no particular. Então, assim, Deus, ele gosta de simbolismo. Quando os meus filhos, às vezes, não estão bem, eu falo assim, ó, mamãe, que dá um remédio. Eu falo, olha, em nome de Jesus, que essa água... Aí eu vou e oro sobre a água e falo, olha, que o Senhor é rios de água viva. Venha descer sobre a boca dele. Cura ele, as dores. Então, eu vou profetizando a cura nele. E essa cura eu já estendo para minha casa, para minha família. E aí eu vou tomando essa água, eu vou falando. E aí dá tudo. Quando vê, meu filho falou, mãe, e vocês acreditam que eu nem pus remédio lá? Mas é porque é a fé que se movimenta. Porque quando você fala, tomei que medicamento fitoterápico,
O fitoterápico é ervas. Quem fez as ervas, gente? Quem fez o alecrim, quem fez maracujá, quem fez, sabe, erva doce, hortelã, quem fez? Foi o próprio Cristo. Então, tudo o que vem natural é que cura. Então, a gente precisa fazer isso. Aí, vocês já pegaram, já, né? São ligeiras. Pegou água aí, ó. Em nome de Jesus. Isso aí. Eu peguei aqui meu caderninho ali. Então, que a gente possa estender essa oração para as nossas irmãs que não estiveram aqui hoje. Porque Deus tocou muito forte no meu coração. Que as que tiveram hoje aqui são privilegiadas da palavra do Senhor. Porque vocês, quando você colhe fresquinho, é uma colheita tão melhor. Quem vai assistir depois vai ser bênção e Deus vai falar. Só que quem está aqui recebendo, por isso que a palavra do Senhor diz o quê? Primícia. É quem está recebendo agora, está vindo do céu, está vindo quente. Vai com certeza pegar a parte boa, né? Tão melhor. As outras vão ser, mas essa também. Então vamos orar. Deus amado, Pai querido, Senhor. São muitas enfermidades, meu Deus. Muitos casos de pessoas que não estão bem, que estão no hospital, da nossa irmã líder deste grupo, de uma das líderes deste grupo. Oramos, Senhor, pela vida dela. Sabemos que o inimigo da nossa alma não está feliz de nós estarmos reunidas, porque a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou mais, e nós estamos em 10, então eu sei que nesse momento as trevas estão tumultuadas, mas não tem problema. A gente sabe que quem luta as nossas causas é Jesus, leão da tribo de Judá, mulheres que estão desempregadas, mulheres que estão sem seu sustento, mulheres que estão, como o apóstolo Paulo colocou bem, estão passando por adversidade nesse caderno de oração. Eu não sei qual a adversidade de cada uma, porque muitas nem colocaram, mas o Senhor sabe que elas estão passando por adversidades, passando por dores, passando por hospital, passando por situações no seu trabalho, passando por desemprego outras, passando, Senhor, por tumultos emocionais, Senhor, por crise de ansiedade, passando, Senhor, por situações com seus filhos, passando, Senhor, por situações com seus chefes, passando por situações financeiras. Ah, Senhor, eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus que parou que uma mulher do fluxo de sangue, eu creio num Deus que deu a cura a cegos, eu creio num Deus que deu cura para leprosos, eu creio num Deus do impossível, como a Thalita colocou bem, o possível eu e você fazemos, minhas irmãs, mas o impossível somente Deus. Ah, se você tiver um filho, guarda um pouquinho dessa água. Se você tiver um esposo enfermo, guarda um pouquinho dessa água. Ah, Senhor, que essa água venha multiplicar botija, que essa água venha ser como azeite, que ela venha render um pouquinho para cada um. Nós não estamos aqui fazendo heresia, nós não estamos aqui fazendo algo contrário, pois a palavra de Deus diz que no início, em Gênesis, quando o Senhor liberava a palavra, o Espírito Santo de Deus andava sobre as águas, era sobre as águas, e assim era feita todas as coisas, e com esse mesmo ímpeto de que o Senhor fez o céu e a terra, fez eu e fez você. Profetizamos a cura para as nossas irmãs, profetizamos um lar abençoado, porque nós sabemos que do outro lado tem Jesus do rio. Ah, o mar pode estar tumultuado, nós podemos estar com dores, assim como o apóstolo Paulo estava na prisão, mas nenhuma grade pode te separar do amor de Deus, nenhuma enfermidade pode te separar do amor de Deus, não há nada que pode te separar do amor e do sacrifício dele na cruz, por mim e por você. E Maranata, ora, vem Jesus, e que nós possamos tomar essa água, simbolizando a cura, simbolizando os pedidos, simbolizando os sonhos, simbolizando voltem a sonhar, simbolizando reconstrução, simbolizando restauração, simbolizando cura, simbolizando intimidade com Deus, simbolizando o céu descendo sobre nós. E eu já te agradeço por essa noite.
Já te agradeço por esse canal, que é esse grupo. Já te agradeço por cada cabeça desse grupo. Já te agradeço pela minha vida. Já te agradeço por eu não ter desistido com 12 anos. Já te agradeço porque minhas irmãs não desistiram, estão firmes e fortes, 10h30 aqui. Eu já te agradeço por cada uma que vai assistir. Eu já te agradeço por cada lar que vai ser alcançado. Eu já te agradeço por cada vida que vai aceitar Jesus, que cada uma delas vai transmitir essa mensagem. E através dessa vida, nós vamos receber testemunhos de salvação, de cura, de restauração e de entrega da vida. E que sejamos igrejas saradas em todas as áreas da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha, Senhor, o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu tomar minha água aqui antes de eu falar, hein? Amém. Em nome de Jesus. Ai, glória a Deus. A Aleluia. água está até com gosto diferente, ó. Amém, aleluias, aleluias. Irmãs, eu quero agradecer mais uma vez, então, a presença de todas. Como eu falei, meninas que estão aqui a primeira vez, se quiserem participar do nosso grupo lá no WhatsApp, sigam nossa página lá no Instagram. Ah, sim, compartilhe o link de culto. O link é o mesmo, é toda quarta-feira, 8h30. Então, convide mais mulheres, né, para estarem aqui com a gente, para ouvir a palavra do Senhor, para ser edificadas. Amém? Amém. Oi, Thalita. Oi, Jô. Mais um membro da minha família assistindo o culto. A Glória Dalila é a minha Deus. filha também. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Estou feliz também. Amém, amém. Que bênção, esteja mais vezes. Quem é? Qual o nome? A Dalila. Dalila, glória a Deus pela sua vida, viu? Seja muito bem-vinda ao nosso grupo. Aleluia. Amém. Então, se vocês precisarem, Amém. sabem, tá? Estamos aqui à disposição para ouvir, para orar junto de vocês, às vezes para desabafar, porque a gente precisa, às vezes, de um colo amigo, tem que desabafar primeiro com Deus, fala com Deus, mas se quiserem um ombro amigo, saibam que tem um grupo aqui super acolhedor para poder ouvir vocês, para a gente orar juntas, jejuar juntas, fazer votos, propósitos juntos. Eu queria também compartilhar algo de Deus, né? Eu falei para as meninas, a gente quer fazer várias coisas dentro do grupo, mas eu acho que eu já deixei isso uma vez. Mas, meninas, caso vocês estejam passando por algum tipo de dificuldade, de necessidade dentro de casa, faltando alimento, me chamem no particular. Eu, junto com as meninas, a gente quer fazer um trabalho também de ajudar vocês. Então, se vocês estiverem passando por algum tipo de dificuldade, não sintam vergonha. A gente vai fazer o possível para ajudar vocês. Podem me chamar no particular, tá? Estou à disposição aí. Para ajudarem, tá bom? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algo antes da gente encerrar? Amém? Então, finalizamos. Tá, boa noite. Boa noite, Bru. Eu só queria agradecer mais uma vez a sua sogra, né, por ter conseguido lá a hematologista. Ela conversou comigo no particular, depois eu liguei para ela, mandei os documentos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, que Deus abençoe a vida dela, viu? Bruna, estou te ouvindo. A Célia falou que ela levou na terça-feira que ela estava trabalhando e ela está conseguindo lá a consulta, tá? Depois ela entra em contato, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Meninas, então eu acho que é isso, né? Muito obrigada. Um resto de semana abençoada aí, que Deus abençoe vocês, a casa de vocês. Lu, muito obrigada. Como a gente sempre falou, né? Desde o dia que a gente se viu, eu espero que Deus prepare para a gente fazer muitos projetos, para a gente se conhecer pessoalmente. Eu falei para as meninas, está bem corrido, mas a gente vai marcar esse culto presencial. Eu quero marcar com a Lucélia de ir lá conhecer a ONG dela, conhecer o trabalho dela. Vamos fazer lá, Thalita, aí, ó. Vamos fazer lá o encontro. Lá é bem grande. Lá é bem grande. É isso que a gente precisa, de um lugar grande. Lá é bem grande, dá para fazer. Lá tem cadeira, tudo. Vamos. A gente faz um chá de mulheres lá.
só para nós. Amém. Vamos sim, então. Vou colocar, então, isso em prática para a gente poder se encontrar pessoalmente, porque a gente está há 2 anos, eu acho que vai fazer, desde o início da pandemia, né? 2 anos que a gente está fazendo esse culto online e a gente ainda não se encontrou pessoalmente. A gente já conhece os filhos, já conhece a família, o nome de cada uma, mas ninguém, a maioria não se conhece pessoalmente. Então, amém, Lucélia. Vamos marcar assim na ONG aí para a gente poder se encontrar. E, meninas, muito obrigada mais uma vez, viu? Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Estamos aí à disposição. Beijo, igreja. Boa noite. Beijo. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. A paz para todas. A paz. Boa noite.